A gente conversa agora com o Douglas Pinto, porque começo de mês é sempre de muitas filas na porta das agências bancárias. E aqui em São Luís, muitos bancos não cumprem a lei dos 30 minutos de espera para o atendimento dos clientes. O Douglas vai falar para a gente as consequências disso, não é, Douglas? São muitas. Gente, então foi um prazer. Tá liberada, viu? Até porque o consumidor pode entrar na justiça, pode registrar uma queixa no PROCON para que a instituição financeira possa ser fiscalizada. E a gente vai conversar agora com uma especialista nesse assunto, que é justamente uma representante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. Mas antes, a gente tem até uma fila para mostrar aqui, né? É uma fila que é curiosa. Essa fila aqui dá para você observar uma fila nos bancos. Mas esses bancos, por enquanto, são os bancos assentos. Porque os bancos estão do outro lado ali, como está fazendo sol, dá para a gente observar, está fazendo sol ali do outro lado. E aí as pessoas não querem ficar no sol. Inclusive tem a demarcação lá no chão para que elas possam ocupar a fila e fazer o distanciamento. Só que as pessoas chegam cedo, nas primeiras horas da manhã, tem gente que chega de madrugada, porque a gente está no começo do mês, né, para ser atendido logo, para pegar a sua senha. Então as pessoas, para descansar um pouquinho, elas vão para lá, para aqueles assentos, para aqueles bancos que tem aqui na Rua Grande, porque na Rua Grande tem 3 instituições financeiras diferentes, entre bancos públicos e privados. Então as pessoas acabam se aglomerando nos bancos, né? Elas não vão para a fila, não mantêm o distanciamento por lá por conta do sol, mas se aglomeram nos bancos e elas estão espalhadas por aqui. E é muita gente. E agora nós vamos conversar com a Ana Alice, que é da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. Ana, o que a gente pode falar do momento de começo de mês, que é muita gente querendo ser atendida, a gente está vivendo um período de pandemia, mas os bancos eles têm que cumprir a lei. Tem 2 leis aqui no Maranhão, uma estadual e aqui em São Luís a municipal, que estabelece que o consumidor ele tem que ser atendido dentro de 30 minutos. Se não acontecer dentro dos 30 minutos, qual é a providência? Realmente, Douglas, bom dia telespectadores da TV Mirante. Existem leis locais que disciplinam o tempo máximo de espera do consumidor para atendimento nos guichês dos bancos. E esse tempo de espera máximo é de 30 minutos. Então, o que ocorre? Quando o consumidor chega ao banco, já durante o horário de atendimento, ele vai receber uma senha e essa senha vai constar o horário em que ele recebeu, né? Recebeu aquela senha para atendimento. E a partir desse momento começa a contar o tempo de espera do consumidor, que vai terminar com o atendimento no guichê. O que o consumidor pode fazer caso o banco não entregue uma senha impressa com o horário de atendimento? Pedir para que o funcionário do banco anote o horário de atendimento daquele cliente no guichê. Por quê? Porque o consumidor precisa comprovar que de fato ele esperou mais que 30 minutos para então poder tomar providências em relação a reclamações. Então é nessa mesma senha, né, que registra o horário de entrada dele, começa ali o tempo de espera e no momento que ele for atendido, ele tem que pedir para autenticar, ou seja, o caixa vai registrar, né, nos equipamentos lá no sistema dele, o momento que ele vai ser atendido. E ali é uma prova de que ele passou do tempo de espera. Essa é só uma das provas, existem mais? Exatamente. O cliente pode, por exemplo, né, diante de uma fila como nós estamos vendo agora, tirar foto das filas, né, e de que o banco está, por exemplo, com o número de caixas reduzidos, né, porque em dias como de muito movimento, por exemplo, o início do mês, é preciso que os bancos se adequem para melhor atender o consumidor, já que o fornecedor tem o dever de prestar um serviço adequado e eficaz. Então pode, por exemplo, aumentar o número de funcionários no atendimento dos caixas. Isso, para cumprir a lei, né? Exatamente. Então, e com essas provas, né, com a senha autenticada ali do horário de entrada de atendimento, e também essas outras provas, o que o consumidor deve fazer com isso? Então, as leis, tanto municipal quanto estadual, prevêem que o PROCON é o órgão responsável pela fiscalização, né, do cumprimento da lei. Então, caso haja esse descumprimento, o PROCON pode aplicar sanções administrativas aos bancos, que podem ser advertências ou multas, e o consumidor individualmente pode fazer a sua reclamação. E as reclamações podem ser feitas em diversos órgãos. O consumidor pode fazer a reclamação no próprio banco, no setor de atendimento ao consumidor, pode fazer reclamação também no PROCON, pode fazer reclamação na Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maranhão, no site consumidor.gov.br e pode também acionar a Justiça. Nesses casos, é preciso ser feita uma análise, né, dos prejuízos que o consumidor sofreu com a espera, para que então ele ajuize uma ação judicial, que pode ser tanto na Justiça Comum quanto nos juizados especiais cíveis e das relações de consumo,
pleiteando aí os seus direitos, os seus danos morais ou materiais. Mas é preciso que o consumidor comprove que esperou mais que 30 minutos e que dali surgiu um prejuízo a ele. Seja a perda de um compromisso importante, seja a perda de uma passagem de avião, algum prejuízo deve ser comprovado. Então, na justiça, aí a gente tem uma circunstância especial que o consumidor deve reunir provas. Exatamente. Para mostrar ali que ele realmente teve um dano, né? Que algumas decisões judiciais, só porque a pessoa passou 30 minutos, o banco não cumpriu ali, às vezes o juiz pode dar alguma coisa em relação a mero aborrecimento. É nesse sentido aí que você está falando. Exatamente. Né? Muitas vezes os danos morais pleiteados são julgados como mero aborrecimento, ou seja, significa que além daquele tempo de espera máximo, o consumidor não sofreu nenhum prejuízo. Então, como eu disse, é preciso que ele de fato comprove que dali decorreu algum dano, né? Perdeu um compromisso importante, ou, por exemplo, ficou esperando em pé, né? Porque os bancos têm que oferecer assentos aos consumidores, principalmente aqueles que são prioritários, como os idosos, as gestantes, as pessoas que estão com crianças de colo, as pessoas que têm alguma deficiência. Então é preciso que os bancos estejam atentos para realizar esse atendimento de maneira eficaz. A gente agradece a sua participação. Muito obrigada. Aqui, a Ana Alice Torres, que é da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. Então são aí dicas preciosas para você que vai enfrentar a fila de banco agora nesse começo de mês. Entrou no atendimento, pegue lá a senha, registre o momento que você está chegando, que a senha já vem logo com o horário de chegada, mas na hora que chegar no guichê, peça para o caixa autenticar o horário de atendimento. Você vai conferir quanto tempo você passou, se realmente extrapolou a lei dos 30 minutos de espera. E aí você reúne provas, por exemplo, pagou um estacionamento a mais, teve outros danos, perdeu um compromisso, tem como provar, e aí você pode entrar na justiça para pedir danos morais, né, uma indenização por danos morais. Se não, pode também procurar os órgãos de defesa do consumidor para que esse banco seja fiscalizado, bote mais gente para atender as pessoas, né, para cumprir a lei dos 30 minutos. E é como a gente mostrou aqui na Rua Grande, muita gente desde a madrugada chegou aqui para tentar ser atendido primeiro, né, justamente porque já sabe que o começo de mês é sempre assim, muita gente e demora para ser atendido. Célia Soares é com vocês no estúdio. Obrigada, Douglas.